Então, agora, bom dia, bom dia, bom dia a todas, a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa de Direito Internacional Público, em que nós estamos estudando o domínio do Estado. Na aula passada, nós falamos do domínio marítimo e eu dei algumas cutucadas em vocês a respeito da navegação marítima, como é que funciona, alguns conceitos, já que normalmente não teríamos essa disciplina na graduação, mas que é algo que move 97% do comércio intercontinental, que é feito via marítimo, e isto nós estamos falando da ordem de alguns trilhões de dólares. Não é só milhões. Então, comércio, a troca em termos intercontinentais é feito via marítimo. Os outros 3% é via aérea, também falamos um pouquinho desta parte relativa ao comércio entre continentes. Ah, mas e a questão terrestre não é importante? Pois é. Ela seria, qual que são os lugares em que os continentes se interligam? Na verdade, nós temos ali a Europa e a Ásia, temos os Urais. Então, o comércio da Rússia asiática e da Rússia europeia, mas é muito diminuto. A maior parte é feito ou via aérea ou via marítima. Então, em vez de eu posso usar da China para chegar à Europa via terrestre? Posso, mas é muito complicado. É muito complicado. Ele vai via marítimo, é mais rápido. Ontem mesmo eu estava preparando aula para outra e estava vendo o maior petroleiro já construído. Um petroleiro com 485 metros de comprimento. Ele hoje foi transformado em sucata, mas o custo, o tamanho dele e o porte bruto dele é de 577 mil toneladas. 577 mil toneladas. 577 mil toneladas. Então, o volume. Ele possuía, além desse comprimento, e 89 metros de boca, 29 metros de calado, abaixo da linha d'água, 29 metros. Impressionante. Então, é um edifício, se pensa aí, 18 andares, abaixo da linha d'água. Abaixo da linha d'água. Então, é algo impressionante. Impressionante. Um gigante, realmente um gigante. E, claro que em poucos portos ele colocava, como acontece hoje com os petroleiros, em mar aberto, tem o terminal petrolífero, em mar aberto, e vai colocar a quantidade de petróleo, quase mais carregar 2 vezes tem mais de 1 milhão de toneladas. Isso é algo impressionante, né? Algo impressionante. E falamos também do domínio aéreo, dei uma provocada, né? A questão das rotas aéreas, como é que funcionam essas grandes avenidas do céu. E eu terminei a aula com uma provocação. Né? Até onde vai o domínio aéreo? E comentei que o Brasil, com demais outras potências, superpotências equatoriais, como a Nigéria, o Sudão, a Indonésia, eles reivindicam a soberania, o domínio do Estado, a contar da linha do Equador, mas então do solo, até a extraordinária altura
de 35.856 metros. Mas por que uma coisa dessa? Pense, a Estação Espacial Internacional está a 350 quilômetros da Terra. E o Brasil está reivindicando 35.856 quilômetros. Que coisa, mas... E o Brasil tem razão. Claro que nós chegamos até 300 quilômetros, né, com os nossos lançadores de satélite, os foguetes, chegamos até 300 quilômetros, mas esse é como vários planos, né, foram deixados de lado. Como nós não temos programas de governo, nós temos projetos de poder, isso é uma pena. Basta ver que o atual presidente não tem nem partido. Então, isso é um problemão. Não estou criticando o governante em si, mas o fato de não ter partido denota uma falta evidente de um projeto. Tem um projeto de poder, mas não um projeto de governo. E isso acaba afetando as nossas políticas. Muito forte, de uma maneira muito forte. E nós, praticamente, o nosso projeto, por causa do acidente que houve, nós praticamente delegamos isso a um terceiro nível e pura e simplesmente quase que abandonamos e arrendamos a base de Alcântara para os americanos. Mas nós reivindicamos. Por que nós reivindicamos? Por causa do seguinte: a órbita geoestacionária. O que é a órbita geoestacionária? A órbita geoestacionária, ela permite que as forças centrífugas e centrípetas elas se anulam. Você nem vai cair na Terra, puxado pela força da gravidade, e nem vai ficar no espaço, lançado no espaço para fora. Então, as forças se compensam. E, então, quando nós falamos de satélite de alta órbita, nós estamos falando de satélites geoestacionários. E se você colocar 3 satélites geoestacionários num ângulo de 120 graus entre eles, você tem a possibilidade de abarcar praticamente todo o planeta Terra. E com a tecnologia que nós temos hoje, nós podemos fotografar em detalhes uma bola de golfe. Significa dizer também que mais alguém, além de Deus, pode estar vendo o que estão fazendo em céu aberto. Tomem cuidado com o que vocês fazem, então, em céu aberto. Mais alguém além de Deus. Por quê? Esse controle não deixa de ser uma violação sobre a privacidade. Claro que pode haver um detalhamento, pode ser fotografado, você não tem a menor ideia. Não precisa nem ir longe, né? Hoje, nos circuitos, nas imagens que você tem nas cidades, você tem a condição de rastrear uma porção de coisas. Né? Vários crimes estão sendo resolvidos dessa maneira, mas ela não deixa de ser uma violação da intimidade. Não deixa de ser. E esse aspecto dessa órbita, então, a órbita alta. Claro que podemos ter órbitas baixas, isso daí você vai ter que compensar, como acontece com a Estação Espacial Internacional. Volta e meia, ela tem que fazer os ajustes de correção de órbita. Por quê? Porque a Terra fica puxando. A Terra fica puxando. E a força da gravidade puxa. Em relação aos satélites, nós temos aí o projeto da NASA, que é sob o controle da NASA, a Intelsat, de 1964, e a Inmarsat, de 1967.
A Intelsat é o programa de satélites, ela é um virtual monopólio. Nós tivemos aí o projeto Iridium, que tentou se contrapor à Intelsat, que não deu certo, fracassou, que eram satélites de baixa órbita, e agora do Tesla. Esse projeto da Tesla também quer se contrapor à Intelsat. São satélites de baixa órbita e, portanto, de vida útil relativamente pequena, mas eles em baixa órbita é mais barato, né? Órbita mais alta é mais difícil, mais caro, para se contrapor a esse consórcio. E a Inmarsat é comunicação via satélite por mar. Né? As comunicações por mar, a navegação marítima é pela Inmarsat. E aqui, dois aspectos importantes, e que eu sempre coloco para os alunos como algo necessário. Não que precise, mas caso precise, tem que saber. Hoje nós temos a radiotelefonia. E se vocês estão correndo perigo, estão no mar, você tem que usar a expressão Mayday, Mayday, Mayday 3 vezes e colocar a sua posição. Então, estão correndo perigo de vida. Se não puderem, vocês podem usar a radiotelegrafia, mas, fazer ruído. Se vocês estiverem em perigo, são 3 pontos, 3 traços, perdão, são 3 traços. Se tiver em perigo de vida, são 3 pontos, 3 traços, 3 pontos. O famoso SOS. Então, seria assim. 3 pontos, 3 traços, 3 pontos. Então, o ponto é coisa curta, o traço longo. Então, é o famoso SOS. É o pedido de socorro. Espero que nunca precisem, mas se precisarem, já sabem. Como é que vocês podem se comunicar. Bom, é o jeito de comunicar. Mas aí começa ok, Intelsat, Inmarsat, órbita geoestacionária. Durante a Guerra Fria, mas com elementos que acontecem antes do início da Guerra Fria, então a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é um evento importante em todos os aspectos, e na base de Peenemünde, os nazistas, sob o comando de von Braun, eles tinham o projeto da V1 e V2. E nessa corrida, ao término da Segunda Guerra Mundial, passa a ser uma corrida entre os russos e os americanos para chegar nessa base. Essa base ficou com a Rússia, né, sob a esfera russa, mas a equipe de von Braun opta para se render aos americanos, com exceção de um dos técnicos especialistas em combustíveis que ficou com a União Soviética. Isso vai marcar, no início da Guerra Fria, um aspecto bastante importante. Bastante importante. Embora exatamente essa operação. Embora isso tenha sido importante, né, nesta corrida, é evidente que tanto a Rússia quanto os Estados Unidos já tinham projetos próprios. Embora o von Braun tenha sido optado por se entregar aos americanos, e boa parte da equipe, não quer dizer que eles foram utilizados de cara, porque os americanos já tinham projetos. E os russos também tinham projetos, já tinham tradição na questão de projetos. Bom, com o início da Guerra Fria, os soviéticos largam na frente.
Nós vamos ter ali o Sputnik em 1957. Temos Yuri Gagarin em 1961. Os projetos americanos, projeto americano, então, nós temos que dividir aí na questão do homem, da posição do homem, e na posição, então, na expressão americana é chamada de astronautas, na expressão russa, cosmonautas, que uma ou outra expressão que acaba sendo utilizada, para a utilização dele, porque é uma força de propaganda. Outra coisa é você lançar um satélite para exploração. Outra não, outra coisa é você lançar uma tripulação para o espaço. São tentativas, mas entra a força da propaganda. E o projeto americano, em relação aos astronautas, era dividido em 3 fases. Nós temos aí o projeto Mercury, que é a órbita subespacial. Então, a tentativa de pelo menos chegar até a órbita e voltar à Terra. Temos o projeto Gemini, que era o projeto de não a órbita subespacial, mas a órbita espacial, você conseguir ficar em órbita. E aí, o projeto Apollo, que é chegada até a Lua. Então, esse era o projeto americano. Colocando os astronautas. Nos projetos de longa distância, nós temos o envio de satélites a grandes distâncias. Nós temos o projeto Pioneer. O projeto Pioneer e o projeto Viking, mais tarde. Tem o Pioneer antes, que é a exploração ao espaço profundo, e temos o projeto, junto com esse Pioneer, temos o projeto Viking, o projeto Voyager. O projeto Voyager, que também ele busca para além do espaço terrestre, o espaço da heliosfera, para além da heliosfera. Então, o projeto Voyager o Pioneer não era para o espaço profundo, mas dentro embora um dos Pioneers tenha saído da heliosfera, mas é dentro do sistema solar. E aí, a exploração de planetas próximos. Então, no caso americano, estou falando mais do caso americano, nós temos aí o projeto Viking, o projeto Viking, que era a exploração de Marte, para a exploração de Marte. E os russos vão se ater mais na exploração de Vênus. São vários então, naves exploradoras para Vênus. O projeto russo, havia corrida. Então, o que é bem interessante, é isso mesmo. O projeto russo ele vai ser um pouquinho diferente do projeto americano. A conquista, há uma corrida para o espaço, tanto quanto os americanos. O dos Estados Unidos, há uma mudança de rumo que vai ter um preço altíssimo. Logo depois de Yuri Gagarin, há o discurso do presidente John Kennedy, que disse que ia colocar um homem na Lua até o final da década, um homem americano. E ele vai abrir as torneiras para a NASA nessa construção. A NASA está no projeto Apollo,
E no projeto Apollo, há a explosão das primeiras Apollos, há uma falha, e aí é contratada a equipe do Roswell. Aí o Roswell vai entrar, o projeto do Roswell vai acabar redundando na construção do foguete Saturno V, que foi o mais poderoso, até recentemente, o mais poderoso foguete da história, o foguete Saturno V, o mais poderoso foguete. Só é superado agora, né, com o Starship, né, da Tesla, que a soma vai dar mais do que o Apollo 5. Eu fui visitar, claro, fui visitar o Centro Aeroespacial, fui Cabo Canaveral, fui no Museu Aeroespacial, tanto em Washington quanto em Cleveland, claro, todas as no Museu Aeroespacial é impressionante. Eles têm você tem ali o projeto Mercury, o projeto Gemini, o projeto Apollo, tem as estações espaciais, o Space Lab, que americano, que são os primeiros a primeira estação espacial americana. Então, e tem como foi desmontado, você tem ali apenas uma do enorme foguete, né? Pense que eram 4 foguetes do Saturno V. Então, realmente é uma coisa fascinante de ver, né? Fascinante. Como eu disse na aula de ontem, né? Eu fiquei 10 horas nisso, não é à toa, né? Para mim foi um deleite fascinante, né? Fascinante. E vale a pena, realmente vale a pena. Então, são momentos diferentes, claro. Eu fui no Cabo Canaveral, fui no museu ali e fui no museu. São 2 lugares diferentes para conhecer e vale a pena, né? São coisas que vale a pena. Se você leu, então o Nicolas aqui ele fica interessado, mas Nicolas, vale a pena você visitar. Realmente vale a pena. Os americanos são muito organizados em termos de museus. A mentalidade, a organização deles é muito interessante. Mais organizados que o francês, né? Embora o museu do Louvre seja magnífico, o Versailles seja magnífico, mas essa organização vale a pena. A americana vale a pena. Ela é muito lógica, é muito lógica. E ela é lógica e cronológica. Né? Lógica e cronológica. E, então, todas as tentativas até antes, você vê o X-15, é um filme que, há muito tempo, quando era guri, X-15, o avião foguete. Eu fui conhecer o X-15, que para mim, eu sempre fui fascinado com o espaço. E no projeto russo, ele também queria a exploração do espaço, queria a chegada da Lua, mas ela vai se especializar, nós vamos ter a estação Mir, se especializar em estação geoestacionária, nas estações geoestacionárias, estações espaciais, porque eles vão estar mais adiantados que os americanos nesse setor. Vão explorar principalmente Vênus, embora também vão para Marte, mas principalmente Vênus. A experiência russa é imbatível nesse setor. E agora, né, temos aí a presença chinesa, mas eu ainda não quero chegar ainda na questão chinesa. Vamos falar ainda desta discussão em plena Guerra Fria. Começa a haver a discussão se a exploração do espaço ia ser feita em nome da humanidade ou em nome do país. E se o espaço, as divisões ideológicas, territoriais,
elas também seriam feitas no espaço, tal como acontecia na Terra. Então, decidiu-se exatamente o contrário, que a exploração do espaço ela seria feita em nome da humanidade. Então, temos uma convenção sobre a exploração da Lua e os demais corpos celestes, de 1963 e refeita em 67, a Convenção da Lua e dos demais corpos celestes, onde determina que a exploração do fica redundante, né? Mas que o espaço seria explorado em nome da humanidade. Por isso que quando os americanos colocaram, quando a Apollo 11 pousa na Lua, eles colocam a bandeira americana, os americanos tiveram que responder. Mas como está tomando posse da Lua, que é uma forma de você tomar posse, é colocar teu símbolo. Os americanos colocaram, não estou tomando posse. Eu estou deixando apenas a marca do homem americano no Mar da Tranquilidade, né? Lá na Lua. Tá bom. Então, é uma maneira de colocar esse posicionamento. Bom, aí cai o muro de Berlim, cai a União Soviética, e a exploração do espaço, o custo é muito alto. E para os americanos foi muito alto, porque quando os americanos, o John Kennedy disse que até o final da década de 60, o homem ia chegar à Lua, e de fato chegou, só que a um custo extraordinário. Quebra a economia americana. Então, a exploração do espaço, sempre a tendência é algo mais econômico. Vamos criar a Estação Espacial Internacional com a ajuda de vários países. Então, você diminui a tua ambição. Né? Diminui a sua ambição. Que vai ser alterado, essa questão vai ser alterada com a presença de dois fatores. A China começa a investir pesadamente na exploração do espaço, tanto da Lua, e aí vai ter uma terceira categoria, né? Nós temos aí os astronautas americanos, os cosmonautas russos e os terranautas chineses. Cada um chama do jeito que quiser, é um terranauta. Então, nós vamos ter aí um novo posicionamento, que vai ser alterado a partir do governo Trump, onde ele cria uma nova... ele vai criar um novo ramo das Forças Armadas, as Forças Aeroespaciais. Então, o governo Trump vai fazer uma modificação importante, e estamos aqui em um cenário de uma nova corrida espacial, de investimentos mais robustos, já presentes no governo Obama, mas principalmente a partir do governo Trump e mantido pelo governo Biden, embora de partidos diferentes, este projeto de investimento no espaço profundo. Só que agora com uma outra conotação. Quando, em 1961, depois do Yuri Gagarin, os americanos vão colocar alguém no espaço também. E esse alguém, eu não lembro o nome agora, mas ele vai descobrir os chamados cinturões, o cinturão Van Allen. Esse cinturão Van Allen, ele tem uma importância muito grande. Ele protege a Terra contra os raios cósmicos. Ele protege a Terra? Protege a Terra contra os raios cósmicos. Como é que funciona? A Terra está inclinada sobre o seu próprio eixo em um ângulo de 23 graus e 27 minutos. É o que nós chamamos da obliquidade da elíptica. E ela gira em torno de si e gira em torno do Sol. Essa girada em torno de si e gira em torno do Sol, e essa inclinação, ela provoca
gera eletricidade, evidentemente, né? Ondas eletromagnéticas. Por isso que nós temos o polo norte magnético, o polo sul magnético, em razão disto. Esse cinturão ele protege contra a chegada de raios cósmicos. Qual que é o problema? É que a obliquidade da elíptica está aumentando. Nós vamos ter a inversão dos polos. O problema não é a inversão dos polos. Nós não sabemos como vai acontecer, mas vai ser restaurado o cinturão Van Halen. O problema é o intermédio entre a inversão do polo e até acontecer a inversão do polo. Nós estamos tendo essa mudança. O que isso está refletindo no nosso cotidiano? A incidência, o ângulo dos raios solares vai fazer com que nós tenhamos aí secas. Essa seca que está acontecendo aqui no Brasil não é provocada exatamente pelo homem. O homem ajuda, mas ele não é um fator decisivo. Ele apenas acaba influenciando, mas não é decisivo. Nós temos uma alteração efetiva do planeta Terra. Como é que nós vamos viver o intermédio entre a mudança do polo, a inversão do polo, o efeito final e o percurso? É o percurso que preocupa, porque os raios solares vão incidir de uma maneira mais violenta sobre a Terra, com o enfraquecimento do cinturão Van Halen, que é uma coisa natural. Ele vai voltar a fortalecer quando houver a inversão dos polos. Mas ela vai sofrer uma diminuição, e nessa diminuição pode haver uma porção de coisas extremamente negativas. Extremamente negativas. Por isso, essa procura nos últimos anos por lugares que possam ser eventualmente colonizados. Vocês viram que nas últimas semanas descobriu-se como, usando uma máquina, você pode produzir oxigênio na Lua, tirando da própria solo lunar e produzir oxigênio. Isso vai garantir, e com a reserva de água que está sendo encontrada na Lua, podemos colonizar a Lua. A mesma coisa em Marte. O envio de sondas para Marte não é à toa. São possibilidades. Mesma coisa, a observância de Europa, do satélite dos grandes planetas gasosos, o Io, que são satélites que são promissores para eventuais colonizações no futuro. O telescópio Hubble, ele muda a nossa concepção de mundo, e que vai ser substituído agora pelo telescópio, no segundo semestre, o telescópio James Watt. Esse telescópio, a história dele é fascinante. Nós tivemos que criar a tecnologia para colocar nesse novo telescópio. A gente disse que ia construir, mas não sabia nem como fazer essa tecnologia. Nós não tínhamos. Nós tivemos que desenvolver a tecnologia para colocar nesse telescópio do James Watt, que vai estar em órbita afastada da Terra, ou seja, então sem a atmosfera. Então, vai ter uma visibilidade do universo muito mais consistente. Muito mais consistente. Uau, professor! Interessante esse dado. Muito mais consistente. Tentar achar o Terra 2. Veja, não é achar vida fora do planeta. É achar planeta que tenha condições que, caso necessário, possamos ir para lá. Caso necessário, possa ser eventualmente explorado. Um Terra 2, por exemplo. E não é à toa, porque nós não sabemos qual é o efeito. O fato é que a biosfera ela é extremamente frágil.
E nós temos essa questão de sem alternativa, para o homem não é suficiente. Nós sempre temos que ter um plano B. Sempre temos que ter um plano B. Caso de tudo errado, não a nossa extinção. Pelo contrário, o que nós estamos fazendo? Não é à toa que lá numa ilha ao norte lá na Noruega tem um depositário universal. Inclusive a Coreia do Norte participa, todo mundo participa desse deixa congelados como um grande repositório não só da espécie humana, mas dos habitantes e da vida na Terra. Então, é um lugar bem ermo, bem protegido, para ter algo para pensar. Veja, eu não estou falando que o ex-presidente Obama falou, nós vimos OVNIs. O que é um OVNI? É um objeto voador não identificado. Não estou falando de alienígenas. Não estou falando de alienígenas. É apenas um objeto voador não identificado, que ainda não pode ser identificado. Pode ser uma porção de coisa. Volta esta história, né, de alienígenas. Não estou falando de alienígenas. Estou falando de uma possibilidade concreta de nós explorarmos o espaço muito mais no condão de um plano B do que propriamente outro aspecto. Ok. Então, nós estamos de uma nova fase de exploração do espaço, onde a Índia participa, onde os árabes, né, tiveram uma participação, onde a Israel também, o Japão, a Europa, como a agência europeia, a NASA. Então, nós temos aí múltiplas possibilidades de exploração do espaço. Essas séries que passam, Expansive, aquela série que tem na Prime, ela é bem interessante nessa conotação. Então, temos aí o planeta Terra explorado, a Lua explorada, Marte explorado, e aí a parte relativa ao cinturão externo. O cinturão externo. Então, é algo bem peculiar para o futuro. E é claro, mais um sonho maior, aí a Jornada das Estrelas, mas não falo da Guerra das Estrelas, a Guerra das Estrelas é bobagem, mas a Jornada das Estrelas é interessante, a premissa. Mas algumas séries para o futuro mostram exatamente as dificuldades que nós vamos ter. E bem interessantes, né? Bem interessantes. Claro, porque vai ser necessário. Tá bom. Ok, professor. Então, vimos a questão do espaço exterior, que a exploração da Lua e dos demais corpos celestes vai ser feita em nome da humanidade. Sejam eles astronautas, cosmonautas ou terranautas, né? Dependendo do conceito. Bom, ao lado do espaço exterior, nós temos uma outra questão importante, que são exatamente as telecomunicações. Telecomunicações, e ela tem efeitos jurídicos muito. Tudo isso tem efeitos jurídicos. Tudo isso tem efeitos jurídicos. As telecomunicações começam exatamente lá, o Guilherme Marconi, né, o Thomas Alva Edison, e todas essas. Então, a questão do rádio, do telefone, radiotelefonia, ela é importante, mas ela passa a ser usada como um instrumento ideológico a partir da Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial, o rádio ganha uma dimensão exponencialmente diferente. Ele passa a ser utilizado como instrumento de propaganda.
dos dois lados. Do lado da Europa, ali nós vamos ter a Rádio França Livre, a BBC, que vão transmitir para a área europeia dominada. E do lado das forças do eixo, nós vamos ter, embora mais rudimentar, mas não menos importante, a famosa Rosa de Tóquio. Rosa de Tóquio tem um significado singular, porque ele vai não se destinar apenas a informação, mas a questão psicológica. A questão psicológica. Principalmente a questão psicológica. Hã? Como? Não entendi. É o seguinte, ela começa ali nas Filipinas, contra as forças americanas. Os japoneses invadem as Filipinas, e os americanos vão se refugiar nas florestas das Filipinas. E começo com uma propaganda bem interessante. Americanos, o que estão fazendo aqui, americanos? Estão longe de casa, americanos. Pense, 24 horas por dia. Americanos, vocês deixaram suas mulheres e namoradas lá nos Estados Unidos. Americanos, suas mulheres e namoradas estão sozinhas. Estão se sentindo sozinhas. Americanos, os vizinhos de suas namoradas e suas esposas estão de olho nelas. Elas estão se sentindo sozinhas. Americanos, os vizinhos e as namoradas e suas namoradas, elas estão, suas esposas e suas namoradas, elas estão recebendo auxílio de amizade dos seus vizinhos. Então, imagine isto 24 horas por dia. Então, começa lá nas Filipinas e também vai na Nova Guiné. Então, deixava os americanos loucos. É um dos fatores que você não tem ideia, porque já que a história é feita pelos vitoriosos, mas o fato é que muitos americanos, quando voltam, nós temos um índice de assassinatos enormes e um índice de divórcios muito maiores. Então, há um trauma, não é o trauma de guerra, mas o trauma daquela possibilidade que a imaginação voa, de que você não tenha esse controle. De que você não tem esse controle. Então, eles enlouqueciam. É muito forte. Tanto que o cuidado que passa a ter no pós-guerra, e vai ser mantido, o atendimento psicológico, o atendimento, muito mais do que o trauma de guerra, era, no caso da Segunda Guerra Mundial, principalmente na campanha, não na campanha dos nazistas, mas a campanha contra os japoneses, se devia à Rosa de Tóquio. A Rosa de Tóquio era terrível, terrível. Foi uma propaganda violenta e dirigida, extremamente inteligente, embora bastante o alcance pequeno, mas ela foi extremamente bem dirigida, porque ela falava em inglês para os americanos. Então, era uma propaganda cruel, que ela atacava o psicológico. Bom, a partir do final dos anos 40, mas principalmente nos anos 50, surge a televisão. A televisão, vocês tinham cinema, ok, o cinema é muito importante, mas a televisão chegava nas casas. E ela é um fator imbatível até então de propaganda. Até subreceptícia, né? De uma maneira, ela pode induzir você de maneira inconsciente a determinadas coisas, a despertar determinados desejos. Porque são aquelas, como é uma série de, né,
apresentação da TV, né? São ondas da TV, mas ela é feita através da filmagem e isto ela tem um poder sugestivo. Ela tem um poder sugestivo. Claro, pense que até hoje em países como Coreia do Norte e Irã é proibido, sob pena de morte, antenas parabólicas. Você não pode ter antenas parabólicas. Tem os bloqueios, as outras você consegue bloquear, mas porque a influência do Ocidente pode ser extremamente negativa. Mas até então, e aqui é um dado importante, o controle é feito pelo Estado. Não é à toa que tem um filme que é muito interessante, é O Mensageiro, na verdade, o carteiro, né? Mas o mensageiro com Kelvin Costner, quando os Estados Unidos tiveram uma guerra que entrou em colapso, o fator de reunificação tenha sido exatamente o Serviço Federal do Correio. Né? Isso é um dado bem interessante. Por quê? Porque o Estado sempre deteve o controle. As cartas, a TV, o rádio, sempre foi do controle do Estado. Sempre foi do controle do Estado. Então, é o próprio nome do pai, bem caracterizado na ideia do Estado e sempre muito, muito presente. Entendi. Sempre muito presente, muito presente. Que começa a ser alterado com o surgimento da internet. A internet, ela tem claro, a internet começa com o controle do Estado, mas a partir do momento em que o Bill Clinton, o presidente Bill Clinton dos Estados Unidos, ele vai doar o chamado .com, nós temos aí uma mudança. Ele doa para a humanidade o .com. Nós temos uma mudança extraordinária. A internet, ela não nós conhecemos como internet, mas nós temos sistemas que estão paralelos à internet e que o Estado não tem controle. O Estado não tem mais o controle. O Estado perde o controle. Ele vai perder o controle. Isso vai ter uma consequência impressionante em termos de Estado, em termos de instituições, em termos de família. Família. Então, é a perda do nome do pai. Em alguns aspectos, há uma inversão geracional. Vocês não têm a consciência disso. A vantagem ou desvantagem de ser jovem há mais tempo é que eu pude e posso dizer para vocês dos dois aspectos. Como é que era antes. Eu sou formado em eletrônica, mas não se falava de internet, dessas coisas. Né? Não existia isto. Então, há uma mudança impressionante. Impressionante. Por quê? Vocês já nasceram, a geração de vocês já nasceu pela internet. Vocês nem sequer, talvez um ou outro, tenham visto a internet de escada. Um ou outro. Mas você conta no dedo. Eu lembro disso, professor. Bom, você era criança. Você era criança. Não é verdade. Né? A discada é no final do século XX. A partir do século XXI, nós não temos mais a questão de escada. E aí, por que eu chamo a atenção disso? Há uma inversão geracional? Eu vejo da minha neta, por exemplo. Vô, não é assim que se faz, vô, é assim, 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 olha aqui, e com uma rapidez impressionante. Tem esses jogos aí, o Fortnite, outro que ela faz, ela e meu neto fazem. Eu não consigo nem acompanhar.
é uma coisa impressionante. Mas eu estou falando daí quais são as consequências, né? O fato é que existe, é rápido, nós nos acostumamos com esse mundo virtual. O mundo virtual é muito mais rápido do que o real. Nós não temos paciência para o real, não temos mais paciência para o real. O real demora muito. Nós queremos as coisas para ontem. A forma de. Hoje, nós temos o novo santo, o novo Deus, o Google, em que você tem acesso à informação. Não quer dizer conhecimento. Acesso à informação. Temos acesso à informação. E nesse acesso à informação, nós temos aí um fato em que as nossas dúvidas são resolvidas rapidamente. Se tiver um texto muito longo, a gente pula, mas as informações são resolvidas. Nós vivemos o imediato. Nós vivemos o imediato. E o que isso impacta no mundo real? O mundo real, então, passa a ser muito chato, é muito lento. Basta ver o nosso próprio sistema. Embora a tecnologia proporcione nós estamos em casa ou em outros lugares assistindo, mas veja o que de fato acontece. Só eu estou com a tela aberta. Vocês estão com a tela fechada, muitos não estão nem prestando atenção. É natural, vamos combinar. É muito chato ficar ouvindo o blá 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 do professor. Eu mesmo, na condição de aluno, se eu estiver fazendo um curso, meu Deus do céu, aqueles CREAs da vida são muito chatos. Aqueles, vamos fazer agora aquele joguinho de tal coisa. Que preguiça. Caramba, isso acontece conosco. Acontece conosco. Imagine com vocês. Imagine com vocês. É claro, passa a ser muito chato, é natural que seja assim. Então, o que vai afetar? A forma de ensino. O sistema peripatético, criado lá atrás, há mais de 2.500 anos, lá por Aristóteles, que é um modelo que eu fui alfabetizado, que era o sistema que valia, em que você sorvia o conhecimento do professor. Caramba, esse sistema já era. Nós temos que criar mecanismos mais interessantes, mais emocionantes, que possam, eventualmente, captar o interesse de vocês. Então, nós temos que nos reinventar. Eu estou na PUC há muitos anos, mais do que a existência de vocês. Certamente, bem mais do que a existência de vocês. E eu vi, ao longo de todo esse tempo, várias tentativas de cooptar a atenção de vocês, alunos. Várias metodologias estão sendo criadas, agora nós estamos em um sistema novo. Vejam, deve ser o 6º ou 7º ou mais, durante minha existência na PUC como professor, que nós estamos fazendo, tentar reinventar e captar a atenção de vocês. Nós temos que inventar fórmulas mágicas para tentar captar a atenção. Porque é o reflexo da estrutura que nós vivemos, seja em casa, há uma alteração nas relações, há uma alteração. No trabalho, no ensino e no próprio Estado. Ninguém está satisfeito com o Estado, por exemplo. Porque lembre-se que o real é muito lento, o virtual é rápido, os joguinhos são rápidos. Nós montamos uma civilização de maneira rápida. Em jogos, queremos ações rápidas. Isso nos condiciona. Faz com que nós sejamos uma rede de consumo de informação e não necessariamente de conhecimento. Não necessariamente de conhecimento. Então, forma um novo perfil. Se isso é bom ou é mal, eu não sei, mas é o fato que é. Então, nós estamos sempre procurando maneiras de fazer esta diferença. Essa diferença. E o que é fantástico também, né? Vamos dizer, nós temos que nos reinventar. Nós ainda não nos reinventamos, mas nós estamos chegando lá. As várias discussões em vários setores. Quem tem acompanhado as apresentações no grupo de pesquisa
tem visto os vários aspectos que nós estamos vendo, desde a inteligência artificial, desde a questão da agricultura, de direitos humanos, da nossa posição subjetiva frente à vida, como foi a apresentação as psicopatias, tudo isto é no momento que nós vivemos. Nós estamos esse processo de transformação, eu não sei para onde que vai, mas eu posso dizer para vocês que, como cientista social, eu acho fascinante. É um privilégio viver esse momento em que nós não, é um momento que não existem mais certezas. Não existem mais certezas. A certeza do nome do Pai não existe mais. O que vai ter, eu não sei. Mas nós estamos vivendo um período extraordinário da história, sem paralelos. O máximo que nós podemos dizer era da época das grandes navegações, mas nem de longe se compara com o que nós estamos vivendo hoje. Nem de longe. É um privilégio viver o momento que nós estamos. É um momento de transformação. O que vem, eu não sei. Mas isso diz respeito ao direito? Sim. Como é que o direito vai atuar nessa terra em transe, essa terra em transformação? É fascinante, fascinante, fascinante. O direito está sempre atrás, né? Porque o direito ele vai colocar quando ele já é posto, ele já é quase que superado. Basta ver aí as novas leis que entram em vigor e que já estão superadas, cada vez mais, de um ritmo maior. A lei agora o marco da informática estava superado, nós temos nova lei de bases de uma rapidez impressionante. Por quê? Porque a evolução está muito rápida e o direito está sempre atrasado. Está sempre atrasado. Não pode ser diferente, porque isso vai criar problemas de várias ordens, certamente. Como é que nós vamos enfrentar isso? Eu ainda não sei. Eu ainda não sei. Mas que é fascinante, é fascinante. Bom, visto isto, temos também, dentro do domínio do Estado, a questão da Antártida. Antártida, professor, isto. O último continente a ser conquistado. É um fenômeno do século XX. A Antártida só vai ser conquistada no começo do século XX. Só no começo do século XX. E a história da conquista da Antártida é fascinante. A corrida entre Amundsen e Scott, o americano e o norueguês, para chegar ao Polo Sul geográfico, foi emocionante e trágica. O cara perde por alguns quilômetros, né? O Scott ganha do Amundsen, mas por causa de escolhas que foram feitas e eles morrem congelados, o Amundsen vai morrer congelado. É coisa impressionante essa conquista que foi feita no século XX. No século XX. E a Antártida é um continente diferente dos demais. Primeiro, porque ele é um continente de tamanho variável. Ele tem 20 milhões de quilômetros quadrados no inverno e tem 14 milhões de quilômetros quadrados no verão. Então, ele vai mudar de tamanho. E ele tentava, para você reivindicar territórios na Antártida, vamos fazer a questão das projeções de paralelos, né, que não é paralelos, é de longitudinal. Vamos tentar. O Amundsen ganhou. Pois é. Então, a briga entre Scott e o Amundsen é uma das brigas emocionantes. Ganhou, mas não levou, e levou, mas não ganhou, mas é uma disputa emocionante. Tem filmes sobre isso, vocês podem ver. É realmente algo emocionante. Mas a questão que exatamente no retorno, exatamente, o Scott morreu no retorno de uma forma lastimável.
E bem lembrado, Nicolas, bem lembrado. Então, é exatamente o contrário. Mas o que nos interessa aqui? Os estados eles começam a reivindicar territórios. Reivindicar territórios. E esses territórios muitas vezes se sobrepõem. Veja aqui, ó, o Chile reivindica isto como seu território. A Argentina reivindica isto como seu território. E o Reino Unido, a Inglaterra, reivindica isto como seu território, em mesmas posições. A Austrália reivindica isto como seu território. A França reivindica isto como seu território. A Nova Zelândia reivindica isto. Então, há uma série de reivindicações territoriais sobre a Antártida. E o debate a respeito disto, como é que nós vamos fazer, quem tem direito, quem não tem direito. Aí, em 1959, nós temos o Tratado da Antártida, que estabelece, ela tem duas questões. Ela suspende qualquer reivindicação territorial por 25 anos e estabelece que só tem direito a fazer reivindicações territoriais quem tiver uma base permanente lá. No último ano, em 1984, o Brasil estabelece uma base permanente de Almirante Ferraz na região da Antártida. Então, a estação que a Antártica é toda, não é só aqui, mas a Península Palmer está aqui, e essas ilhas, a ilha do Rei George, está aqui a base da estação. O Giovanni diz que a estação é brasileira. Pois é. Então, nós cumprimos os requisitos, né, nesses 25 anos. E é interessante que nesses 25 anos, entre 1959 e 1984, nada menos do que 29 países puseram bases permanentes na Antártida. Muitas dos quais não tinham sequer o contato de você fazer a projeção em termos de graus, de maneira perpendicular, não do paralelo, mas já que a Terra são 360 gomos, então, pelos graus, nós teríamos, fazendo a projeção do Brasil, teria direito à Antártida, a parte da Antártida. Mas, por causa desse acordo, essas questões foram suspensas. E nada menos do que 29 países, entre 1959 e 1984, estabeleceram bases na Antártida. Alguns são surpreendentes. Então, veja, olha os países que têm base na Antártida. África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Bélgica. Bulgária, caramba, Bulgária. Chile, China, Coreia do Sul, Equador, Espanha, Estados Unidos, Rússia, Finlândia, França, Índia, Itália, Japão, Nova Zelândia, Noruega, Peru, Polônia, Reino Unido, República Tcheca, Romênia, quem ia pensar? Romênia tem, Suécia, a Ucrânia, Uruguai. Caramba, todos eles têm bases permanentes na Antártida e tem base para isso daí de pegar territórios. A base brasileira, essa aqui já é a base nova, depois do incêndio, tivemos um incêndio. Sim, o Pacto de Varsóvia foram em peso, claro, conveniente, os países do antigo Pacto de Varsóvia, bem lembrado. Essa base brasileira, é uma base grande, essa base de Almirante, Comandante Ferraz, do Comandante Ferraz. Então, aqui tem
divisão foi depois reconstruída depois de 8 anos. Então, os alojamentos, biblioteca, ginásio, tem uma base permanente lá na ilha do Rei George, numa ilha do Rei George. Essa área aqui não congela, ela não congela. Mas nós temos nosso quebra-gelo, que caso congele, né? Nós temos uma base permanente. Mas o que aconteceu? Aí, nesse meio tempo, a Antártida passou a ser considerada quase que um santuário, mas não por causa das espécies, embora a tentativa inicial seja das espécies do krill, e eu já experimentei o krill, não tem gosto parecido com uma lula, e eu não sou muito fanático de lula, tem que ser muito bem feito para ser gostoso, e que o krill podia ser a fonte de proteína do futuro. Não deu certo, o krill é mais frágil do que se pensava, mas aí tem um outro discurso. A Antártida é a maior reserva de água doce, não falei de água potável, de água doce do planeta. A Terra, apenas cerca de 2,5% da água da Terra é água doce. É uma quantidade, não falo de água potável ainda, de água doce. E a grande reserva emersa do planeta está na Antártida. Está na Antártida. Então, passa a ter um outro caráter. Nós temos com uma escassez no planeta cada vez maior, a seca está muito grande em várias regiões, o deserto do Saara está aumentando, o deserto da Arábia está aumentando, então o deserto do Gobi está aumentando, nós temos um problemão realmente em termos de deserto. E a água é um elemento escasso, a água doce e potável é extremamente escasso. Escassa. Então, resolveu-se adiar sine die, sem data, a qualquer reivindicação territorial na Antártida. Mas só vai ter direito, quando for discutido isso, o pessoal que tiver base permanente lá. Apesar disto, o ano passado, a Inglaterra, a Austrália e a Nova Zelândia renovaram sua reivindicação territorial sobre a Antártida. Mas não agiram nada, só reivindicaram e não tomaram nenhuma ação nesse sentido. Então, a questão ainda está em suspenso. Bom, terminado este aspecto do domínio do Estado, então, da soberania interna do Estado, nós vamos agora à soberania externa do Estado. A soberania externa do Estado. Falar do direito de legação ou representação política. Do direito de representação, de legação ou representação política. Colocando o que é uma legatura. O que é uma legatura? Então, falamos agora da soberania externa, o Estado com relação ao outro. O que é a legatura? Legatura é uma representação temporária. Você vai, uma comitiva, vai lá, faz o negócio e vai embora. É uma legatura. Mas a representação política é uma representação permanente. E a representação política, ela vai se dar em 2 patamares. Um vai ser através das missões diplomáticas, as embaixadas. A segunda, pelas missões consulares, os consulados. São coisas diferentes, bem diferentes, historicamente diferentes. O consulado é muito anterior à embaixada, inclusive. A embaixada só vai se consolidar. As primeiras embaixadas permanentes nós temos entre 2 estados que não existem mais, entre a Venécia e a Lotarígia, entre a Venécia e a Lotarígia.
Então, são 2 países que não existem mais, mas foram as primeiras embaixadas permanentes. A Veneza não era mais Estado independente e Lotarígia ela desapareceu, dominado pelos países vizinhos. Mas foram as primeiras embaixadas. Embaixada, ela não é território estrangeiro. Se assim fosse, o sol nunca ia se pôr no território brasileiro. E nós teríamos o nosso tão sonhado território, por exemplo, no Pacífico. Né? A Embaixada Brasileira fica ali na frente da Baía de Tóquio. A Embaixada Brasileira em Lourenço Marques, em Maputo, antigo Lourenço Marques, em Moçambique, ela fica na frente do Oceano Índico. Então, embaixada não é território estrangeiro. Se assim fosse, os americanos teriam entrado em guerra contra o Irã, pelo que o Irã invadiu a embaixada americana. Quem tem imunidade prerrogativa é o embaixador. É o embaixador. Ele que tem imunidade e prerrogativas, que vai estender as coisas e pessoas. Vai ser um embaixador. E a Convenção de Viena sobre as missões diplomáticas, ela estabeleceu, lembre-se que convenção cria normas gerais. Tá? Então, o pessoal da embaixada é dividido em 3 categorias. Nós temos aí os agentes diplomáticos, temos os agentes administrativos e o pessoal de serviço. O pessoal de serviço pode ser nacional da terra, não tem problema. É o faxineiro, é o jardineiro, é a cozinheira. Então, já o pessoal administrativo, junto com o pessoal diplomático, o pessoal administrativo seria aí o criptógrafo, o especialista em informática que trabalha na embaixada. Então, tem aquele filme Argo, que vai dar bem esse contexto. Então, os agentes diplomáticos ele vai ser chefiado pelo embaixador. A embaixada, a regra é que seja nas capitais. Existem exceções, como, por exemplo, a Tel Aviv, que é a capital diplomática de Israel. A África do Sul, que tem 3 capitais, né? Bloemfontein, capital do judiciário, Cidade do Cabo, capital do Poder Legislativo, e Pretória, capital do Executivo. Então, a capital vai ser em Pretória, sempre ligada ao Executivo. La Paz e Sucre, que são as 2 capitais da Bolívia, vai estar lá em La Paz, sempre na sede do administrativo, do Poder Executivo. Sempre da sede do Poder Executivo. Então, a embaixada representa o Estado no exterior. Ela é o Estado no exterior. Então, o embaixador vai apresentar o quê? Vai apresentar as credenciais ao chefe de Estado. Então, vai apresentar para a Rainha da Inglaterra, por exemplo. Ele vai apresentar as suas credenciais e a Rainha da Inglaterra vai dar o quê? O agreement. Vai dar o agreement, que é a autorização para que o embaixador exerça as suas funções. Mas e como é que é o plano de carreira? O plano de carreira depende do ordenamento jurídico de cada Estado. No caso do Brasil, a lei que regula isso é a Lei 11.440 de 2006, a lei atual, que substituiu as leis anteriores. Claro que o salário, o plano de carreira, é um plano de carreira bem interessante e que vai ser objeto de nossa análise a partir da próxima aula. Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo, prof. Hoje foi uma quantidade de informação enorme. Nós
fomos do espaço para as telecomunicações, para a internet, e agora para começo da parte de ligação e representação política. Que nós só temos mais 5 aulas, eu tenho muita coisa para falar para vocês ainda. Bom, pessoal, hoje é terça-feira. A vocês o meu brinde e nos encontraremos na próxima aula. Pessoal, um forte abraço a todos. Professor, Tchau, prof. eu tenho Obrigada. Fale, uma dúvida, por favor, fale, Giovanni. Eu tenho uma dúvida, mas é em relação ao NEAD, professor. Pode falar. Eu, infelizmente, não consegui assistir ao vivo, né, a palestra da professora Winter. Sim. E eu queria muito assistir, professor. Daí eu vi pelo YouTube do NEAD que a palestra sobre crianças, né, ela foi salva e disponibilizada no YouTube. Daí eu queria saber se é a palestra da professora. Já foi também. Eu não achei, professor. Não, mas já está lá. Já está Tá lá. lá? Mas já você tem você está no WhatsApp? Já foi colocado no WhatsApp, inclusive. Não, no grupo do WhatsApp eu ainda não tô. Então você tem que falar com a monitora para ela colocar você. A Yasmin colocou ali, ó. A Yasmin colocou. Tá ali, é só Cadê? ali já está presente. Ai, perfeito. Tá bom? E, professor, eu queria te fazer mais uma pergunta. Claro. Depois, no grupo do WhatsApp, tem o teu WhatsApp? Tem meu WhatsApp também. Ah, perfeito, então. Eu vou te mandar por lá. Então, Ok. o convite. Tá bom. Ok, então, Giovanni. Tá bom. Obrigado, professor. Um forte abraço, então. Tchau, tchau, pessoal.